Então, pessoas, bom dia. Eu vou falar rapidamente sobre uma ideia, né, que é um trabalho, um ensaio que eu estou escrevendo para uma disciplina de geopolítica. Né? Vou dar mais ou menos aqui a base desse trabalho, que se chama Brasil Grande, uma análise prospectiva a partir do meridionalismo. A base desse ensaio são 3 trabalhos. Né? O primeiro, mais importante, é o trabalho do professor André Martin, né? Brasil, Geopolítica e Poder Mundial, anti-Rubeirinho, que é onde são firmadas as bases do meridionalismo. Tá? Meridionalismo é uma teoria geopolítica que pensa que há uma disputa entre o norte e o sul, assimétrica, em que o norte tem poder, né? E o sul tem a fraqueza combinada com o conjunto de insumos, matéria-prima, entre outras coisas, né, que o norte tanto precisa. Tá? Uma das coisas que o norte precisa são os famosos créditos de carbono, por exemplo. E onde estão as 2 maiores florestas tropicais do mundo que podem produzir esses créditos de carbono? No Brasil, né, e parte da América do Sul, e no continente africano. A maioria dos insumos, como minério de ferro, né, manganês, outros metais que o norte precisa para produzir tecnologia, para gerar energia, água potável e coisas do tipo, estão todos no sul. Então o norte sempre tratou o sul como um pomar, né? Que é aquele lugar em que você vai buscar aquilo que precisa. Não é, quero fazer uma laranja e fazer suco, vou lá no pomar e pego. Eu quero, sei lá, coisas para o tempero, eu vou lá e pego. Então o sul do mundo é este lugar onde o norte vai lá e pega as coisas quando quer. E a ideia do André é que isso acontece porque o sul é desorganizado. Se o sul se organiza em termos geopolíticos, constituindo um polo fortalecido pela união das potências quase impotentes do sul, se transformaria o polo numa potência. E essa união do sul, pensando não em termos de disputa com o norte, né? A ideia não é uma teoria geopolítica que trabalhe com a ideia de amigo e inimigo em relação ao norte, mas de uma oposição cooperativa. Né? O sul unificado pode ampliar o seu poder, principalmente o seu poder de barganha, o seu poder negocial, mas se for preciso também, né, a conjunção desses países pode ampliar o poder bélico se ocorrer de uma dessas nações resolver tomar algo do sul. Tá? Mas essa não é a ideia central, não é a principal ideia geopolítica. O professor André acredita também que a ausência de uma ideologia geopolítica que o sul possa seguir não permite a unificação desse polo tão importante para o mundo. Então, qual é a proposta dele? É que haja uma conjugação de potências do sul e que o sul haja, portanto, como um polo unificado, ampliando assim seu poder em todas as instituições, tá? Em que há cooperação internacional. Basicamente, você tem então o meridionalismo como uma geopolítica que, a partir do Brasil, pensa o sul e que pode ser um norte geopolítico, ou seja, um local onde chegar, né, para todas essas nações, mas principalmente para o Brasil, em termos de desenvolvimento. O Brasil, para liderar esse polo como um único bloco, precisa estar à frente, né, em diversas coisas. E aí, pensando o Brasil como ideologia política, pensando o meridionalismo como ideologia geopolítica,
combinado a outras coisas, a minha ideia é o que tornaria o Brasil grande. Então, pensar sobre isso. Para pensar sobre isso, eu utilizo dois outros autores. O Roberto Mangabeira Unger, né, que escreveu este livrinho, depois Colonialismo Mental, que eu acho que é ele dá uma descrição fantástica do que ele chama de colonialismo mental, né? Ele diz assim: colonialismo mental é a disposição de interpretar a nossa experiência e os nossos futuros possíveis pelos olhos de ideias trazidas de outros países. Então, para fugir do colonialismo mental, né, é preciso romper com esse tipo de atuação. Então, para pensar o Brasil, não em termos de colonialismo mental, nada melhor do que uma ideologia geopolítica pensada pelo Brasil. Tá? E para fazer isso, né, pensar o futuro, o outro autor que eu trabalho é o Godet, que é um sujeito que pensa a prospectiva da seguinte perspectiva: o futuro ele é absolutamente incerto, mas ele não é totalmente imprevisível. E para eu fazer previsões melhores, eu posso utilizar o que ele denominou de metodologia de cenários. Cenários são úteis quando eles são pensados em pelo menos 3 escalas distintas, né? A primeira, que ele poderia se chamar de cenário otimista, é um cenário em que você pensa que todas as coisas que estão sendo feitas agora darão certo. Segundo, o cenário pessimista é que você pensa que todos aqueles itens que vão gerar o futuro podem dar errado. E um cenário misto, e a partir desses três modelos, você pensar problemas e soluções que podem ser encadeados no processo. Né? Como é uma apresentação apenas do ensaio, eu não vou desenvolver os 3 cenários, né? Mas vou falar rapidamente sobre os resultados obtidos após o desenvolvimento desses cenários, pensando primeiro no cenário otimista, depois no cenário pessimista e no cenário misto. A partir disso, então, prospectar um futuro possível. Tá? Este terceiro livro está aqui na mesa, mas para oferecer para a galera. Né? O Eurasianismo, Ensaios Selecionados, é um livro que a gente reeditou, né? Reimprimiu. Que a gente reimprimiu, né? E o eurasianismo é uma ideologia também desse tipo que a gente estava falando, uma ideologia geopolítica, mas pensada pelo professor Alexandre Dugin, russo, e portanto com uma perspectiva russa. E se eu fosse pensar a partir do eurasianismo, eu estaria novamente caindo no colonialismo mental. Então, é interessante observar que parece que o Dugin faz exatamente isso que a gente está pensando aqui, pensar cenários de possibilidades. É o que ele trata como eixos e etc. Não vai ser o mesmo tratamento, mas é algo que vale a pena. Se quiserem adquirir, entre em contato comigo depois. Tem bastante exemplares à disposição por módicos R$ 39,00 mais frete, para completar o momento merchandising. Né? Tá. O que seria, né, um Brasil grande? Seria um Brasil potência para disputar com os Estados Unidos e a China? Não, porque isso é um futuro muito distante, com um planejamento um pouco diverso, né? Mas não é impossível. Tá? A China, algum tempo atrás, era considerada terceiro mundo, hoje disputa a hegemonia e praticamente pede igualdade com os americanos. Então, é possível pensar um cenário desse tipo no futuro, mas não é isso que nós vamos pensar agora. Brasil grande seria um Brasil que conseguisse liderar essa ideologia política, unificando, né, as potências. O que eu estou chamando de potências do Sul? São países com algum porte industrial, econômico, que aparecem no cenário internacional, já foram denominados por várias vezes de países em desenvolvimento, segundo mundo recentemente, países emergentes, etc. Então, países como Brasil, Argentina, Venezuela, apesar dos problemas atuais,
África do Sul, Índia, não, que não precisam entrar numa disputa pela tecnologia de ponta, por exemplo. Uma das coisas que o professor André coloca de maneira bastante interessante é que é o seguinte: nesses países se pensa assim, ou temos a tecnologia de ponta ou não temos nada. Mas não é necessário pensar dessa maneira. Não? Por exemplo, nós não precisamos ter tecnologia de ponta em termos de transporte de pessoas ferroviário. Não precisa ter um trem-bala que anda 500 km por hora. Se a gente conseguir estruturar um trem como o Pendolino, que é uma tecnologia intermediária, que anda a 200, 250 km por hora, nós faremos ligações muito rápidas entre cidades-chave do Brasil, trabalhando o conceito de integração nacional, que é pensado há bastante tempo, já na projeção continental do Brasil de Mário Travassos. Então, Mário Travassos já pensava em termos de integração do Brasil com linhas férreas. Então, nós não precisamos fazer essa integração com tecnologia de ponta. Nós podemos fazer com trens de carga que se movam a velocidades razoáveis e trens de transporte de passageiros com velocidades intermediárias. Né? Se você tivesse um trem, nós estamos próximos de Campina Grande, aqui, Lagoa Seca, no Maranhão. Campina Grande é uma cidade importante que poderia ser ligada a João Pessoa, Recife, Natal, que são outras cidades importantes no entorno, por trem de velocidade intermediária. Se você tivesse um trem viajando a 250 km por hora daqui para Recife, você chegaria em menos de uma hora. Né? Daria para a pessoa, para haver um intercâmbio maior de mercadorias, pessoas, trabalho, coisas desse tipo. Né? Então, uma ideia de Brasil grande não é uma ideia de Brasil com tecnologia de ponta hoje, mas uma ideia de Brasil que pode utilizar as tecnologias intermediárias para chegar à tecnologia de ponta amanhã. A mesma coisa se dá com a aviação, né? Inclusive a aviação militar, reerguimento da indústria naval brasileira, né? Que inicialmente seria uma indústria para comércio marítimo, ou seja, você teria uma marinha mercante bem desenvolvida inicialmente, né? Em casos de necessidade de defesa, essa marinha mercante poderia rapidamente ser convertida em marinha de guerra. Mas nós não precisamos de marinha de guerra, porque nós não estamos pensando hoje em termos de oposição amigo-inimigo, mas de oposição cooperativa. Né? Ou seja, nós queremos estar mais próximos dos centros de poder de duas maneiras. Primeiro, participando desses centros em termos de tomada de decisão, ainda que como bloco. Né? Se não dá para ter o Brasil no Conselho de Segurança, você pode ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança que seja entre países desse Polo do Sul. 2 anos ocupado pelo Brasil, 2 anos ocupado pela África do Sul e assim por diante. Então, essa cadeira é permanente do Sul, mas ela é rotativa em relação ao conjunto das potências. Né? Todo esse trabalho liderado pelo Brasil que levasse tudo isso em consideração. A necessidade de industrialização do Brasil, de repensar e reorganizar o Brasil em termos econômicos a partir da indústria, ela é uma necessidade premente. O Brasil tem sido desindustrializado e com isso tem perdido posições econômicas. Então ele precisa ser reindustrializado. Mas nós já estamos na era da internet, etc. Não, o Brasil não está nessa era. Né? O pensamento tem que ser sempre com os 2 pés no chão. O Brasil está numa era intermediária, então ele pode se utilizar de tecnologias intermediárias. Claro que é preciso pensar para além disso, mas esse já é um outro cenário possível. Né? O desenvolvimento da indústria nacional faria, pela liderança brasileira na América do Sul, desenvolver toda a América do Sul, inclusive promovendo integração com o Pacífico por meio de linhas férreas desse tipo que a gente estava falando, né? Com velocidades intermediárias, mas chegando possivelmente do Porto de Santos aos portos do Peru e do Chile, passando por uma ideia que já está lá em Mário Travassos e que nunca foi concretizada. Então, Brasil grande, o que é? É um Brasil que se utiliza dos seus meios e recursos para crescer sem precisar
dar um passo maior do que as pernas. É o famoso cenário mesclado, né? Nós não vamos ter a tecnologia de ponta amanhã, mas poderemos ter uma tecnologia intermediária e dar o próximo passo depois de amanhã. Tá? Outra área que precisa ser trabalhada urgentemente, para além da economia industrializada, é também a educação para a transformação da produtividade. Um brasileiro é 5 vezes menos produtivo do que um trabalhador americano. O trabalhador americano, com o mesmo tempo de trabalho, produz 5 vezes mais que um trabalhador brasileiro. A que isso se deve? Uma educação deficitária. Nós temos um conjunto de conflitos no processo educacional que deveriam ser desfeitos. Tá? Por exemplo, nós defendemos que o Brasil precisa ser um país de doutores. O problema é que um país de doutores que não produz parafuso, né, será um país de doutores de nada. Então nós precisamos primeiro ter gente que produza parafuso de boa qualidade, em boa quantidade, etc. Então uma reformulação da educação, pensando esse tipo de ponto, é uma reformulação da educação profissional. O Brasil também não tem gente que pense o Brasil a não ser um ou outro que escapa. Né? Estamos pensando em pouquíssimas pessoas pensando o Brasil. Se você quiser organizar um conjunto de pensadores que esteja fazendo isso hoje, você vai encontrar pouquíssima gente. Como é que você faz para desenvolver isso amanhã? Você precisa ter uma educação mais dinâmica, menos enciclopedista, mais analítica, que pense mais profundamente nas coisas, que realmente ensine ciência, que realmente ensine a pensar. E você não vai ter nada disso enquanto você estiver utilizando o mesmo tipo de instrumento didático. Enquanto você estiver tentando formar seres críticos, né, com pedagogias freirianas, com pedagogias libertadoras, né, nós precisamos de uma pedagogia científica que consiga fazer as pessoas pensar. Né? Pensar de que maneira? Maneira que consiga solucionar os problemas brasileiros, solucionar os próprios problemas, porque hoje você entra e sai da educação e não aprende a resolver nem os próprios problemas. Você tem um aluno de ensino médio que você apresenta no terceiro ano, que você apresenta um problema para ele e ele não consegue transformar aquilo numa equação porque ele nem consegue entender o que está escrito. E entender o que está escrito é absolutamente fundamental. Então, como é que você vai fazer isso? Uma reformulação da educação em bases científicas, pensando não na educação de hoje, que é uma porcaria total, nem nos autores modernos, que são outros sujeitos que não conseguem alcançar esses resultados. Então a gente precisa olhar um pouco para o passado, ver como os resultados foram obtidos, né? Como foram formados os grandes intelectuais, que tipo de educação eles tiveram, e reprisar, ainda que com adaptações, esse tipo de formação. Existe hoje vários movimentos buscando reformular a educação a partir, por exemplo, da educação clássica, ou uma educação baseada nos clássicos, ou uma educação baseada nas artes liberais clássicas. Provavelmente esse é um projeto muito melhor, porque no passado não teve resultados melhores do que os projetos atuais, que pioram a cada ano. Porque você pensa assim, mas existem países que a educação funciona. Né? Um desses casos é a Finlândia, que tem alcançado bons resultados em educação. Aí você pergunta assim, tem? Ela tem conseguido passar nas provinhas que são arranjadas para testar certas características que hoje são desejáveis. Mas quem são os grandes pensadores da Finlândia? Quem são os grandes cientistas da Finlândia? Quem são os sujeitos que estão pensando o mundo hoje lá na Finlândia? Alguém sabe? Não sei se a educação da Finlândia resolve o tipo de problema que nós precisamos resolver. Então é de outra coisa que a gente está falando. Como é que o Brasil vai fazer isso? Utilizando, por exemplo, a fórmula americana. Tem um professor fantástico na Argentina, traga ele para cá. Tem um professor fantástico no Chile, traga ele para cá. Já foi feito na época do Barra. Tem professores fenomenais no Brasil que estão espalhados, monte centro de excelência. O professor Mangabeira Ung, há algum tempo atrás, pensou
na existência de uma modalidade distinta dentro do ensino normal, na verdade duas. Uma que solucionasse os problemas do viés educacional principal, né, com aqueles alunos que têm deficiência de aprendizagem, algum tipo de problema. Então você teria um sistema paralelo, que o objetivo dele é resolver o problema dessas pessoas. Por exemplo, se você tem um atraso cognitivo, colocá-la no mesmo pé de igualdade e devolver para o sistema normal. E um outro sistema, que ele pensou em constituir as escolas, centros de excelência, Ministro Teixeira, com os melhores professores, que o objetivo era pegar os gênios que estão sendo mortos na escola comum, seja ela privada ou pública, colocar nessa escola para que eles possam pensar o futuro, né? Criar novas coisas, ir para a universidade com 10 anos de idade, ganhar prêmios Nobel e etc. Esse sistema é perfeito? Não, mas é muito melhor do que nós temos. Por quê? Qualquer sociedade no mundo tem 3, 4% de pessoas excepcionais. As nossas estão sendo moídas nesses moedores humanos chamados escolas, seja privada, seja pública. Porque tem uma lenda brasileira de que a educação privada é de boa qualidade. É tão ruim quanto a pública, só que como ela tem um objetivo, busca certos resultados, consegue alcançar. A escola pública, como quer formar o cidadão crítico, ou seja, ela não sabe o que quer formar, não consegue alcançar objetivo nenhum. Então a gente precisa resolver esse tipo de problema. Para eu não me estender muito, paro por aqui e, havendo dúvidas, a gente continua. Beleza. Pode parar de filmar. É bom registrar as... Não,